Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vou fazer uma live hoje aqui, então, sobre os óleos essenciais. Vocês me sinalizem aí se estão me ouvindo ou não. Aqui o Instagram tá me boicotando aqui. Conseguem me dizer se estão me ouvindo? Ai, o áudio tá bom. Oi, gente. Agora consegui resolver aqui o contratempo do Instagram. Fazia tempo que não fazia live aqui. Ai, obrigado, Luiz, para me avisar sobre o áudio aqui. Obrigada, Simone. Oi, Lili. Ai, coisa boa ter vocês aqui. Faz um tempinho que eu não fazia live, então o Instagram aqui, como hoje eu vou fazer uma live sozinha, né? Daí, então, mudou algumas coisinhas aqui. Bom, quero agradecer vocês por estarem aqui me assistindo, né? Me sinto honrada da Luiz estar aqui me assistindo também. Me dá um suporte aí qualquer coisa. A Lucy também foi minha colega do curso de aromaterapia pediátrica, né? E então, bom, vou começar a live explicando como que eu cheguei até aqui, né? Não sei se a maioria daqui de vocês já sabe, né? Por formação acadêmica, eu fiz técnico em química, depois cursei a área da engenharia, né? Não engenharia química, mas na engenharia de produção e segurança do trabalho. E aí, por conta de algumas demandas pessoais, cheguei no curso dos florais, né? E logo em seguida, cheguei no curso de óleos essenciais, né? E aí, a aromaterapia, assim, foi uma coisa, foi que nem os florais, paixão à primeira vista, né? Só que como com o conhecimento químico que eu carrego, assim, do curso técnico que eu fiz, eu entendi, né, que os óleos essenciais, eles são bem diferentes dos florais, porque eles, mesmo que são extraídos da natureza, eles carregam compostos químicos, né, então é uma coisa que a gente tem que ter. A Lúcia acabou de sair de uma aula do módulo 2, isso aí, o módulo 2 está tendo agora com o pessoal da Harmony e a Raquel, né, e aí eu, por enquanto, fiquei só no módulo 1. Então, como eu estava falando, os óleos essenciais, né, eles são extraídos da natureza, né, só que eles carregam esses compostos químicos. Diferente dos florais, que os florais também são da natureza, mas a forma de obtenção deles é diferente, né, eles são assim, feitos por vibração, digamos assim, né, tem método solar e tal. Os óleos essenciais, eles precisam, né, na sua maioria deles, passar por processos químicos para se ter a essência do óleo, né? Então, por exemplo, uma destilação ou algum outro processo químico, assim, que eu não vou me aprofundar muito aqui, porque a maioria das pessoas não conhece esses processos químicos, então não vem ao caso aqui, né? Mas, enfim, por que eu senti, né, e várias mãezinhas me pediram para vir aqui falar sobre os óleos essenciais? Hoje em dia, né, as mães buscam, não só hoje em dia, mas eu vejo que cada vez mais, né, as mães querem buscar um recurso natural para atender a demanda diária, né? Então, a demanda do sono, a demanda da cólica, a demanda da ansiedade, né? E hoje em dia tem muitos óleos essenciais disponíveis no mercado, de várias marcas, né? E muita gente tem a ideia de que, eu vou usar um óleo essencial de lavanda, né? Mesmo que seja ali no difusor ambiental, meu bebê tem 2 meses, daí para ele ficar mais tranquilo de noite, né? Não é natural, não vai acontecer nada, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje nessa live? Ontem, o que aconteceu? Eu estava num grupo, né, de mães,
e aí falaram do uso dos óleos e tal. E eu sei que tem muita gente competente, gente consciente do uso dos óleos, né? Mas também tem gente que não tem a consciência disso, né? Por falta de ter acesso à informação. Então aí várias mães ficaram me chamando no privado para mim explicar mais. Eu digo, não, é hoje, é amanhã que eu vou fazer então uma live falando sobre os óleos essenciais. Então assim, ó, fiz algumas anotações aqui, tá? E tem umas perguntas que me mandaram na caixinha, e aí eu vou respondendo aqui. Qualquer coisa que vocês tiverem em dúvida, podem me perguntando aqui, que eu vou olhando nas mensagens, e aí eu vou respondendo, tá? Bom, então assim, ó, como eu falei, né, os óleos essenciais carregam compostos químicos e a grande sacada na utilização deles é a gente saber qual a dosagem vai usar, por quanto tempo a gente vai usar e por que a gente vai usar, tá? Porque assim, os óleos essenciais, eles atuam em 3 níveis, né? No nível emocional, no nível físico e no nível vibracional também, tá? No nível emocional, o que a gente chama de aromaterapia, né? A gente inala ele, né? Então, como que pode ser essa inalação? Pode ser num difusor de ambiente, pode ser num colar pessoal, pode ser num inalador, né? Tem uns inalador pequenininho que a gente coloca ali a essência. Existem várias formas, tá? Tô citando algumas delas, assim, que essas, na verdade, são as principais, tá? Tem gente também, né, que faz uso tópico dos florais. Como que é feito o uso tópico? Se prepara uma sinergia, né, com o que tu tá buscando pro momento, e sim, respondendo a Liliane aqui já, que se os óleos ajudam para ansiedade, sim, eles ajudam para ansiedade, tá? E aí, então, a gente pode preparar uma sinergia, né, que a sinergia é uma mistura de alguns óleos essenciais e óleo vegetal também, né, ou qualquer outro, digamos assim, qualquer outro meio, qualquer outro líquido, qualquer outra base que a gente use para dissolver, diluir, assim, o óleo para a gente poder usar ele, tá? Tô falando uma linguagem aqui bem acessível para vocês entenderem, tá? Vou tentar evitar um pouco uns termos técnicos aqui. Então, o que acontece? Tem gente que faz uso tópico, né? Então, daí prepara uma sinergia, que pode ser num sabonete neutro, numa base neutra, pode ser diluído assim numa base de perfume, por exemplo, né? Que daí tu pode, dependendo do que tu quer trabalhar, tu pode aplicar na sola dos pés, pode aplicar em alguns dos pontos no corpo onde a gente tem os chakras, tá? Depende muito do que se quer trabalhar. E aí, o que acontece? E aí também tem, tá, gente que tem marcas, inclusive, que sugerem a ingestão, desculpa, de óleos essenciais, tá? Eu, assim, ó, nos atendimentos que eu já fiz de óleos essenciais, de aromaterapia, né? Eu sempre tenho muita cautela, porque um mantra muito forte que tem na aromaterapia é menos é mais, né? Até porque uma gotinha dali de cada óleo está super concentrado, então não tem necessidade de usar muita concentração. E o que acontece? Quando a gente faz ingestão de óleos essenciais, dependendo do óleo que a gente está ingerindo, né, e da composição química dele, a gente pode estar trazendo uma toxicidade para o fígado, né? Sabe aquela coisa assim da gente tomar um remédio e daí tomou remédio demais e aí acabou intoxicando o fígado? É o mesmo processo que acontece quando a gente usa um óleo essencial sem saber a dosagem, tá? Então, assim, por isso que nos atendimentos que eu faço de aromaterapia, vocês não vão me ver, quem pedir atendimento para isso, eu sugerindo ingestão de óleo, tá? Eu não sugiro. E eu sou muito cautelosa quanto à recomendação, né? Por quê? Porque, por exemplo, assim, ó,
Tem várias mãezinhas, né, que recém ganharam nenê e tal, e me falam assim: ai, Cibele, eu queria usar um óleo essencial de lavanda para o meu bebê dormir melhor durante a noite. Posso usar o óleo essencial de lavanda? Eu vou dizer assim, depende. Como que tá o ambiente, né? Porque os óleos essenciais, como eu estava falando, eles trabalham a parte emocional. Então, vamos supor assim, né? Quando a gente usa ele de forma olfativa, que é usando no difusor de ambiente, né, ou num colar, enfim, mas no caso assim de bebês, por exemplo, até 3 meses de idade, vamos supor. Eu vou pegar e vou colocar ali no difusor o óleo essencial de lavanda, vou botar umas 2 gotinhas ali, vou deixar um tempo ali para o meu bebê ficar respirando aquele ar e dormir melhor. O que a gente pode estar trazendo para essa criança que ao invés de ajudar ela, a gente pode estar prejudicando? Os óleos essenciais, quando a gente usa eles de forma olfativa, tá? Ele entra pelo nosso nariz aqui, atinge o bulbo, atinge várias partes do nosso sistema límbico que estão conectados com a nossa, como é que eu posso dizer assim, com a nossa parte dos neurônios, ali, a nossa parte nervosa do corpo, né? E aí, essas terminações nervosas, vamos dizer assim, elas ficam conectadas, digamos, diretamente com a nossa corrente sanguínea, tá? Então, por isso que quando é questões emocionais, assim, de trazer tranquilidade e tal, o efeito mais rápido do óleo é inalando ele do que se for por uma via tópica, tá? E aí o que acontece? Os bebês, né, a mucosa nasal aqui deles e o sistema límbico aqui deles, eles têm um pH, que é um índice, digamos, de acidez, tá? É para a gente identificar se uma substância é mais ácida ou menos ácida, né? Então, a gente tem o pH do nosso corpo, tá? E aí o que acontece? O pH das crianças, dos bebezinhos, ele é diferente dos adultos. E aí, se eu usar um óleo essencial de lavanda num quarto com um bebê de até 3 meses, por exemplo, ao invés de eu estar ajudando essa criança, esse bebê, dormir melhor, eu posso estar irritando a mucosa nasal dele. E aí vai ser pior, né? E sem contar que assim, ó, a aromaterapia, ela tá baseada não só na composição química, né? Como eu falei ali no início da live, ela também atua de forma vibracional. Embora quimicamente a gente não tenha comprovação disso, mas cientificamente se tem, tá? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo da lavanda, né? Que é um óleo essencial bem conhecido da maioria das mães. Quando se produz um óleo essencial, e também na parte dos florais, tá? Se faz um estudo sobre a planta, né? Tem muita gente que chama, é conhecido assim nesse meio como antropofagia. Ai, eu falei errado a palavra aqui, mas depois eu corrijo ali quando eu botar a live, tá? E aí o que acontece? Isso daí é o estudo da planta. Então, assim, o lugar onde ela cresce, como que ela cresce, da onde que é extraído o óleo, se é extraído das folhas, se é extraído do caule, se é extraído da raiz. Tudo isso depende, entendeu? Varia a composição química do óleo, né? E vai te trazer uma sensação, uma emoção diferente. Então, por exemplo, assim, óleos essenciais que a gente extrai da raiz de alguma planta, eles trazem mais aterramento, mais momento presente, né? Ajudam a focar mais e, consequentemente, ajudam a reduzir a ansiedade, né? Então, só para citar um exemplo. Então, o que acontece? A lavanda, tem vários tipos de lavanda, tá? Então, conforme o tipo da lavanda, conforme o lugar onde ela é extraída, a composição química muda também. E aí a lavanda, ela é uma plantinha, ela é muito bonitinha e tal, só que ela tem que fazer uma força tremenda para se manter viva, né? Então, essa força tremenda que ela tem que enfrentar, assim, para viver, isso tudo emocionalmente falando, é o que vai transmitindo pra gente.
entende? Ela é uma plantinha, assim, que ela traz um equilíbrio, que ela traz uma tranquilidade, mas justamente por isso, porque a força que ela faz para viver é muito forte. Então, vamos supor, né, que a gente está ali com um bebê de 2 meses, por exemplo, e esse bebê tem alguma situação, assim, de que foi complicado no parto, de que a gestação da mãe foi complicada, de que o fato dele estar vivo já está sendo uma vitória, né? Porque todos os nascimentos a gente pode dizer que são vitórias, né? Por mais fáceis que tenham sido. Então, assim, emocionalmente falando, ao invés desse óleo essencial de lavanda estar tranquilizando essa criança, ele vai estar ativando nela memórias de que, nossa, olha quanta força que eu tenho que fazer para viver, olha tudo que eu passei, sabe? Então, assim, é esse tipo de consciência que eu busquei quando eu fiz o aprofundamento no estudo de aromaterapia pediátrica. Porque não é só a gente ir sair usando os óleos, tá? E por que eu busquei a aromaterapia pediátrica para isso? Porque assim, se a gente consegue aplicar um óleo para crianças, né, é mais fácil de trazer no uso para adultos, tá? Trazendo outra situação assim dos óleos essenciais para vocês. Qualquer coisa que estiver muito corrido aqui, eu falando muito rápido, vocês vão me perguntando ali, me chamando, tá? Uma coisa que tem que se ter muito cuidado, por exemplo, assim, que nem no meu caso aqui, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Rafa, de 8 anos, e eu tenho a Lavínia, de 1 ano e 11 meses. E aí, o que acontece? Muita gente usa o óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, né? Para a parte respiratória, ou até mesmo o eucalipto globulus, né? São óleos muito bons, tá? Para a questão respiratória, para destravar, para rinite, para essas coisas assim, né? O que acontece? Se eu usar o óleo essencial, qualquer um deles, né, que tem essa composição química, que tem um componente que a gente chama de cineol, tá? Que é um componente que pode afetar a parte da respiração das crianças menores. Aí, por exemplo, assim, vamos supor que eu botei no difusor ambiental hortelã-pimenta para o meu filho maior, o Rafael, conseguir respirar melhor. O que acontece? Eu posso estar prejudicando a Lavínia, que é menor, que está no mesmo ambiente, por estar usando esse óleo que para a idade dela não é recomendada ainda, né? Então, tem vários óleos, até tipo óleos simples, assim como erva doce, que o alecrim também, os canforados, que eles têm ótimas, excelentes propriedades de efeito emocional, de ajudar em várias coisas, sabe? Só que o que acontece? Por exemplo, tem óleos essenciais que se a gente usar num ambiente, né, onde tem muitas crianças com diferenças de idade, ou crianças muito pequenas, a gente pode estar fazendo com que atinja, com que estimule a dar convulsão na criança, tá? Ou que nem no caso dos mentolados, né, que é que nem hortelã-pimenta ali, se uma criancinha muito pequena usa ele, pode trazer, é como se fosse assim uma parada respiratória, sabe? Então, o grande objetivo assim de ter esse conhecimento da aromaterapia pediátrica é justamente para isso, para alertar as pessoas sobre o uso dos óleos. Eles são assim, ó, maravilhosos, eles trazem retornos excelentes, né? Principalmente assim, ó, eu tenho famílias assim que estão me buscando para atendimento de TDAH, né? Dessas questões de TOD também. Então, assim, eles são óleos que a aromaterapia ela proporciona, sabe, excelentes resultados. Mas tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa devagar, né? Por exemplo, assim, vou querer botar um óleo essencial de lavanda no quarto para o bebê dormir. Vou deixar a noite toda? Não. A gente não precisa usar a noite toda, tá? Os óleos essenciais, assim, ó, no difusor se recomenda, assim, ó, de uns 15 a uns 20 minutos por dia. Por quê?
porque a gente inalando eles tem compostos químicos que eles duram no nosso corpo até 12 horas, sabe? E uma coisa bem importante também é a questão de pausa, né? A gente não pode estar usando um óleo essencial para o resto da vida. Por quê? Porque é como se a gente estivesse usando um antibiótico. Vai chegar um momento que aquele óleo essencial ele não vai mais surtir efeito, porque o nosso sistema já saturou daquele cheiro. E aí, então, as coisas que era para aquele óleo tratar, ele vai estar trazendo um efeito contrário. Então, assim, dentro da aromaterapia, a gente tem óleos que a gente usa por um período, vamos lá, de 20 dias, faz uma pausa de uma semana ou mais, se precisar, aí depois entra com outro óleo, vai tratando questões aos poucos, né? Por isso que a gente sempre diz que na aromaterapia menos é mais, porque não adianta a gente encher de óleo essencial, né? Ah, eu quero tratar a agressividade do meu filho, eu quero tratar a ansiedade, eu quero tratar a insônia, né? Já pensou a gente pegar e usar 3 óleos essenciais de vez com a criança? E aí vai vir muita coisa à tona. E talvez a criança não dê conta disso. E aí, no início, ela vai se irritar mais ainda, sabe? Então, por isso que tem que ter cautela. Tem quantidade de óleos que se recomenda usar, né? Depende da sinergia que precisa. Tem óleos que são mais compatíveis uns com os outros, né? Então, assim, o que eu quero deixar aqui para vocês é que quando forem usar um óleo essencial, tenham um respaldo, procurem informação com gente que conhece do assunto, sabe? Não com alguém que está só vendendo um óleo essencial, porque eles, inclusive até, tá? Dependendo do tipo do óleo, eles podem ter interação medicamentosa, né? Principalmente se tem alguém que faz ingestão de óleos essenciais. Tem um tipo de óleo na região nordeste do Brasil que é muito comum das pessoas usarem o óleo essencial, pingar na gota, na boca. Né? Então, assim, tem que ter muita cautela, porque daqui a pouco a gente está trazendo um prejuízo para o nosso fígado, daqui a pouco a gente está usando um outro remédio, que daí vai estar cortando o efeito, sabe? Ou vai ter uma outra interação medicamentosa que a gente nem sabe o que pode resultar daquilo ali, né? Então, é essa consciência que eu senti de trazer na live. Não sei se vocês querem, pessoal que entrou aqui, se tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para falar para vocês. Ah, bom, então assim, só vendo aqui umas perguntas que tinham me feito na caixinha, tá? Por exemplo, assim, eu comentei ali no momento, né, que depende do objetivo que a gente quer, é a forma como a gente vai fazer do uso dos óleos essenciais, né? Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que a gente preparou uma sinergia, né, com 2, 3 óleos essenciais ali e vai querer aplicar na sola dos pés da criança ou do bebê, tá? Então, assim, a sola dos pés, pela psicossomática, tá? Que é a medicina, assim, que estuda, eu estou sentindo ansiedade, eu estou com rinite, por exemplo. Daí ela vai te explicar o porquê que tu tem a rinite, né? Das questões que te irritam, coisas do dia a dia, assim. E o que acontece? Toda vez que a gente aplica um óleo essencial na sola dos pés, né, a gente tá trazendo à tona uma memória intrauterina daquela criança, uma memória intrauterina daquele bebê, uma memória intrauterina de um adulto. Então, todo lugar que todo uso que a gente vai fazer do óleo essencial tem toda essa questão por trás, sabe? Eu não vou só aplicar na sola dos pés porque é bom para fazer uma massagem, não. Eu vou aplicar ele na sola dos pés porque eu quero curar, ajudar o meu filho a curar algum trauma, alguma memória, algum processo de ansiedade que nós dois vivemos durante o parto dele ou dela, sabe? Então, assim, é muito importante saber o como usar e onde usar o óleo essencial,
né? Por exemplo, assim, crianças com TDAH, né, ou com TOD, que precisa ter um pouco mais de cautela. Daqui a pouco, em vez de eu estar aplicando alguma coisa na sola dos pés, de repente eu aplico próximo a algum dos outros chakras para trabalhar questões de irritabilidade. Ou daqui a pouco a criança está muito agressiva, né? Quando a gente tem questões assim de a criança tá acumulando muita raiva, ou até mesmo um adulto, sabe? Acumulando muita raiva, muita indignação das coisas, a gente sugere de aplicar a sinergia ou o óleo essencial. O recomendado sim é não aplicar ele direto na pele, tá? Mas sempre na sinergia. Então, seja numa base, num creme, num perfuminho pessoal, alguma coisa assim. Quando tem questões de irritação, de raiva, a gente sugere aplicar na parte do fígado. Por quê? Porque a parte do fígado é onde fica acumulada toda essa raiva, né? Então, até tem um dos óleos essenciais que no curso de aromaterapia pediátrica que eu fiz, que a Raquel, se eu não me engano, comentou assim com nós, quando a pessoa estiver usando esse óleo essencial, ela tem que estar com a plaquinha, estou usando esse óleo essencial, porque justamente por isso, para as pessoas terem cautela ao chegar nela, sabe? Porque é um óleo que para poder curar a agressividade, a pessoa pode ser que venha alguma coisa naquele momento que ela está usando óleo, e daí até a poeira baixar, a pessoa vai ficar naquele processo, né? De liberação de toda aquela energia acumulada, da raiva, no caso, né? Então, assim, é muito importante isso da gente saber o momento que vai usar, né? Daqui a pouco a criança tá com alguma questão respiratória, e aí pode aplicar aqui nas costas, na região aqui do tórax, né? Então, assim, ó, são várias questões que precisam ser levadas em consideração, né? Diferente, assim, da terapia floral, que eu uso nos atendimentos, para mim poder fazer um atendimento de aromaterapia pediátrica, por exemplo, eu preciso conversar antes com as pessoas. Conversar, sim, ao vivo, sabe? Não é que nem o floral que dá para fazer à distância. O óleo essencial até dá para fazer à distância, mas precisa ter uma conversa para saber em qual ambiente que a criança está inserida ou que o familiar está inserido, o que quer tratar, né? E dependendo, assim, de coisas a serem tratadas, a gente escolhe uma dessas coisas para ir tratando aos poucos, para não pegar tudo de vez, né? E aí, assim, a ideia com a aromaterapia também não é que a pessoa ou a criança, enfim, fique toda a vida dependente daquilo. É tratar a emoção que precisa ser tratada, tratar a agressividade, a ansiedade, a insônia, e a pessoa viver um tempo, viver sem aquilo depois, né? Que ela possa se curar daquilo que ela veio buscar, para que assim ela consiga lidar sozinha com as situações que surgirem, né? Tem alguma pergunta? Como é que tá? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Eu acho que não tá travando, né? Deixa eu ver o que mais. Uma coisa que perguntaram também, né? Se tem um lugar certo, assim, para o difusor ficar, tá? Não, assim, não tem, assim, um estudo, tá? Aí deixa eu vou ler a tua pergunta, Simone. Não tem assim um estudo que por conta de o óleo essencial ser mais volátil de que ele não vai ser eficaz, tá? Depende muito assim do ambiente que tu vai colocar ele. Então, no caso assim, que nem eu aqui na minha casa, a sala e a cozinha são ambientes integrados, né? Então, dá mais do que 20 metros quadrados. Então, às vezes eu coloco um pouquinho de gotas a mais do que o recomendado, para poder o ambiente todo receber esse cheirinho dos óleos essenciais e poder estar atuando de forma emocional no ambiente, né? Para ajudar com as questões que a gente está trabalhando no momento. Então, assim, depende muito do lugar aonde tu vai ligar o difusor, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta da Simone. Por desconhecimento, certa vez, coloquei várias vezes no dia muitas gotas de óleo essencial de alecrim num difusor para estudar no quarto e durante a noite não dormi. Acredito que foi pelo uso excessivo. Com certeza, Simone.
com certeza. O óleo essencial de alecrim, ele vai te deixar pilhado. Então, assim, tem que ter muita cautela, sabe? Não é porque é um óleo essencial, que é natural, que eu vou usar várias vezes ao dia. Não, o óleo essencial tu usa no difusor uns 15 minutinhos e deu. Tem, por exemplo, assim, óleos essenciais. Esses dias uma mãe me pediu um óleo essencial, né, para a filha dela que estava sem apetite, que não estava comendo nada, assim, de comida salgada, não queria mais comer. E aí a mãe não tinha difusor, porque eu não vendo difusor, né, eu só trabalho com as sinergias ou eu tenho disponível o inalador pessoal. Aí a mãe me pediu, Sibeli, eu preciso de alguma coisa para ajudar ela a comer mais, porque ela já estava indo em psicóloga, sabe, fazendo vários tratamentos assim, tomando vitamina, porque não estava querendo se alimentar, né? Eu disse, bom, então o que a gente vai fazer? Peguei um óleo, um inalador, tá? Coloquei ali um óleo essencial que ia ajudar ela a abrir o apetite. E aí eu disse para ela, todos os dias antes das refeições, uns 15 minutos antes, tu dá para ela cheirar o inalador, né? Nossa, daí disse que ela começou a comer bastante, assim, sabe? Então, funciona, só que tem que ter uma cautela. Daí eu sugeri para ela, ó, tu vai usar tanto tempo, tu vai fazer uma pausa, a gente vai conversar, vai ver como é que tá, se ela vai precisar usar de novo ou não, tá? Uma outra coisa que eu tava falando antes, né? Para complementar, a gente não aplica o óleo essencial direto na pele, assim. Até pode aplicar, mas assim, ó, tem que ter muita orientação, sabe? Tipo, o que eu costumo, às vezes, nos meus atendimentos a fazer, às vezes vou aplicar um reiki, alguma coisa assim, é botar na ponta na palma das mãos, né? Esfregar assim e sentir o cheirinho, né? Isso eu faço. Mas, assim, é uma situação casual, né? Agora, tu aplicar o óleo essencial direto em ti, direto no teu corpo, não é recomendado, tá? Tem óleos vegetais, como andiroba, jojoba, se eu não me engano, tem óleos vegetais, tá? Que é uma composição química bem diferente dos óleos essenciais, que sim, eles dá para aplicar direto na bunda do nenê, por exemplo, para assadura, tá? Tem óleos e vegetais ali que são melhores do que qualquer pomada que tem aí. E aí esse sim dá para aplicar direto, né? Claro, tem que cuidar da dosagem, né? Mas, por exemplo, assim, ó, se você tá com uma sinergia ali que tem qualquer óleo essencial que seja cítrico, tá? Geralmente tem situações assim que eu oriento da pessoa aplicar aqui, aplicar na timo, né? Então, assim, se é época de verão, tem que ter cautela para, por exemplo, a pessoa não sair na rua quando for usar aquela sinergia, porque os cítricos, eles podem deixar a pele manchada. É que nem aquela história lá de tu tomar uma caipirinha, né? E daí tu ficou manchada na pele, tava no sol, na beira da piscina e coisa e tal, e aí a caipirinha de limão acabou manchando a tua pele. Não sei se vocês já viram uma história assim. É a mesma coisa que acontece com os óleos essenciais, tá? Então, assim, tem óleos essenciais que eles têm uma sigla, tá? Que é LFC, e aí quer dizer que eles são livres desse componente que mancha a pele, tá? Uma coisa bem importante aqui que eu quero dizer para vocês também é o que? Todo óleo essencial que eu pego para fazer orientação para alguma mãe, algum adulto, enfim, eles vêm, né, quando vendem isso no site que eu costumo comprar os óleos, tem, tá? Eles têm a cromatografia. O que é essa cromatografia? É um gráfico, tá? Que vai te mostrar ali quais os componentes, né? Um processo, isso daí é uma análise química, digamos assim, que é feita para ver quais os componentes químicos que compõem aquele óleo essencial. Então, assim, que nem eu, né, que conheço um pouco da parte química, tem acetonas, tem os álcools, tem os ésteres, sabe? Então, são coisas, são informações que são importantes. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, se tiver alguma mãezinha aqui me assistindo que, eu quero comprar um óleo essencial de lavanda para ajudar meu filho a dormir melhor, né? Vai no site, tenta ver se tem a cromatografia daquele óleo,
ver que componentes que tem ali, pesquiso que eles são, sabe, se é uma mãe que gosta de pesquisar mais, que eu sei que tem mães que me acompanham aqui que gostam de ir a fundo, né, no que ajuda cada coisa, porque assim, para desmistificar um pouco dessa ideia de que óleo essencial é só natureza. É natureza, mas tem componente químico ali, sabe? Então, tem que ter essa consciência, né? E também aquilo de não usar toda a vida, né? Então, assim, que nem bebês de 0 a 3 meses, só vai fazer... Eu não sugiro usar nenhum óleo, tá? Tem outras coisas, tem chazinho de camomila que dá para botar na água do banho para acalmar. Então, assim, ó, tem outras alternativas, né? E que nem, assim, crianças que são abaixo de 7 anos, que tem muitos óleos que eu não indico para crianças abaixo de 7 anos, tá? Por precaução. Até que na literatura a gente encontra divergências, sabe? De alguns óleos. Ah, um autor recomenda usar, outro autor não recomenda. Daí o que eu faço? Né? Então, assim, ó, eu sempre vou por precaução. Naquela metodologia, naquele mantra, né? Menos é mais. Então, assim, se for algum óleo essencial que eu vejo que tem aquele componente químico que eu comentei aqui antes, que é prejudicial, que pode dar mais convulsão na criança, eu vou evitar de usar, porque tem N óleos essenciais que podem ser substituídos, sabe, para várias situações que a gente quer ajudar as nossas crianças, né? Então, assim, isso é usar a aromaterapia ao seu favor, e isso é ter um uso consciente, tá? Não sei se alguém aqui tem alguma dúvida, deixa eu ver aqui. O que mais que foi que me perguntaram sobre os óleos essenciais aqui? Bom, uma coisa assim, ó, tem óleos essenciais, os óleos essenciais, na verdade, eles não se misturam com água, tá? Então, tem alguns óleos que, devido à composição química deles, a gente, quando vai colocar eles no difusor, precisa colocar alguma outra coisa para ajudar ele a se dissolver um pouco, para ajudar o aroma a se espalhar mais pela casa, tá? Pelo ambiente onde tu vai colocar ele. Então, tem mais isso ainda, sabe? Porque ele é um óleo, né? Ele não se mistura com a água. Então, às vezes, para ter mais efeito, a gente precisa colocar alguma coisa para ele se dissolver, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Alguém tem alguma pergunta ali? Deixa eu ver aqui. Ah, uma coisa bem importante que eu esqueci de falar. Quando se trata de bebês bem pequenos, tá? Principalmente assim as mães que recém ganharam, que estão naquela fase do puerpério, né? Que a gente sabe que o puerpério não dura só 2 anos, né? Às vezes pode durar mais ou pode durar menos, enfim, depende de cada mãe. Ao invés de estar usando um óleo essencial na criança, a gente pode fazer um trabalho com a mãe, tá? Porque a gente sabe que a mãe e a criança têm uma conexão muito grande. Com o pai também tem, né, essa conexão muito grande. Mas é que nem nos atendimentos de terapia floral que eu faço. As mães, muito do que elas sentem, as crianças também sentem. E aí acaba passando para a criança. E claro que assim, ó, tem toda a questão fisiológica, né? A criança vai passar pela fase de adaptação da parte digestiva, né? Que tem a questão das cólicas. E isso gera estresse, isso gera ansiedade na mãe, porque a mãe não consegue dormir, gera um cansaço. Então, assim, todo esse acúmulo de emoções, né, que são muito intensas em pouco tempo e às vezes se tornam repetitivas por vários dias, vai trazendo muitas questões emocionais para a mãe. E aí acaba que às vezes a mãe só vê o foco na criança. Ah, porque ela não dorme, porque isso, porque aquilo. Tá, mas e daí como que tu tá te sentindo com relação a isso? Como que tu tá lidando com a situação? Né? Então é muito importante assim que em qualquer uma das terapias, né, mas principalmente das que eu atendo, assim
que eu conheço, se ter um trabalho com os pais. Porque a gente quer resolver o problema da criança, mas muitas vezes a gente esquece, a gente acaba repetindo padrões dos nossos pais, dos nossos antepassados, e é muito comum da gente repetir esses padrões e não tá errado, sabe? Mas o importante é a gente ter consciência disso, para que quando a gente se dá conta de que a gente está repetindo esse padrão, a gente consiga fazer diferente, a gente consiga usar os recursos que a gente tem na nossa volta, seja aromaterapia, seja terapia floral, seja qualquer outra psicologia, qualquer outra terapia, para que a gente consiga fazer um pouco diferente, né? Porque é que nem vários posts que eu já vi, e eu acho muito interessante a colocação de que a criança, ela se irrita, ela está estressada, mas ela é criança. Quando a gente começa a agir com elas no mesmo nível, a gente está no mesmo nível emocional de irritação e tal, é como se a gente estivesse se igualando à criança, né? Então a gente tem que trazer essa reflexão para nós. Quem que é o adulto na situação? Quem que consegue reverter aquilo ali, fazer um pouco diferente, tirar aquele ambiente estressante, né, da criança ali, levar ela para dar uma volta na rua, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é tudo isso, sabe? É todo um conjunto. Por isso que na aromaterapia a gente fala que a gente tem que avaliar todo o ambiente que a criança está inserido. Porque não é só colocar um óleozinho ali no difusor para a criança melhorar em tal aspecto, né? É uma coisa que se trabalha em conjunto com a família, sabe? E inclusive assim tem óleos essenciais que trabalham mais questões com o materno, tem óleos essenciais que trabalham mais questões com o paterno, né? Então, assim, vamos supor, a gente bota um óleo essencial ali no ambiente, né? Aí a criança tá naquela situação de estresse ali com a mãe e tal, então vamos supor que tá ativando memórias, né, emoções para trabalhar mais essa conexão com a mãe. E aí daqui a pouco o pai nunca comentou sobre tal, como era a relação dele com a mãe dele, e também o óleo vai estar trabalhando ele nisso aí. Vai estar trazendo à tona questões emocionais dele com a mãe dele, sabe? E pode ser que para a criança tá super bom, porque a criança tá lidando fácil com aquele aroma no ambiente. Agora o pai pode ficar extremamente irritado, pode não conseguir aguentar o cheiro, né? Geralmente quando a gente não consegue dar conta de sentir um aroma, alguma coisa tem por trás daquilo ali, né? Então, o que que tem de memória com a minha com a minha mãe, ou o que que tem de memória com meu pai, que tá me fazendo com que eu não goste muito daquele óleo, daquele cheiro, né? Claro que tem gostos e gostos, né? Mas quando a gente estuda todo o histórico da planta, isso nos traz muita informação, sabe? Nos traz muita. Oi, Lu. Nos traz muita informação de como que a gente pode usar a aromaterapia para resolver questões com nossos pais, como que a gente pode usar a aromaterapia para usar questões lá da nossa vida intrauterina, né? Então, por isso que é importante essa consciência no uso, não sair usando óleo adoidado por aí, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês estão conseguiram entender assim o que eu falei? Eu acho que já está quase dando 1 hora, né, de live. Se quiserem também mandar alguma pergunta depois no direct, daí eu respondo para vocês, tá? Bom, então assim, ó, eu acho que eu expliquei aqui para vocês sobre o cuidado com a relação à aromaterapia, né? E existe, assim, inúmeros produtos no mercado, sabe? Existe velas, existe sabonetes com óleos essenciais. Então, assim, a proposta da aromaterapia, ela é, na maioria das vezes, ela é terapêutica, né? Tem muita gente que usa os óleos essenciais para a questão cosmética também, porque eles trabalham muito também questões de pele. Então, assim, qualquer cheirinho vai estar trabalhando uma proposta na gente. Então, tem pessoas que têm um foco mais estético,
né? E tem outras pessoas que, assim como eu, que eu não trabalho com produtos em si, o que eu tenho de produtos com óleos essenciais são sprays de ambiente ou inalador, né? Que a proposta é mais emocional, é mais tratar o que as emoções estão me trazendo de sintomas físicos, né? Porque no mercado que a gente tem, nos remédios, nas farmácias, assim, a gente trata o sintoma, né? A gente vai lá e trata, tô com dor na perna, vou lá e trato a dor na perna. Tá, mas o que que te gerou a dor na perna? Qual emoção, qual parte da tua vida que precisa ser olhada? Então, esse é o contexto da aromaterapia, esse é o contexto também da terapia floral, né? Que trabalha, resgata a gente para as nossas emoções, para a gente daqui a pouco sentir um cheirinho lá de um limãozinho na sala, e aquilo ali me remete à minha infância, quando eu tinha minha avó que fazia um chazinho, né? Olha quanta memória que te traz, olha quanta coisa boa, olha tudo que ativa um simples cheirinho, né? Então, a aromaterapia ela é linda, assim, quando a gente consegue usar ela de forma bem consciente, com as dosagens corretas, né? Tem vários livros, tá? Da editora Laszlo, né? Para se tem alguma mãe aqui que quer comprar algum livro, se aprofundar no assunto, tem livros muito bons deles, tá? Eu comprei quase todos ali que tem aromas, tem óleos essenciais para gestantes, tem óleos essenciais para crianças, tem outro com título de filhos também. E assim, vocês vão ver que cada autor conduz de uma forma um pouco diferente, tá? Tem uma tabela de dosagem que é do Tisserand, né? Que ele tem ali, até tal idade usar tantos por cento de cada óleo essencial. Então, essa tabela é uma tabela muito usada é uma associação que tem de fragrância, coisas assim, sabe? Que é reconhecida, assim, por todo o estudo que eles já fizeram, né, dos óleos, que o pessoal usa como base, e eu também estou usando como base, para ver, a criança até tal idade eu posso usar tal dosagem. E assim, uma gota às vezes é o suficiente, na maioria das vezes, né, dependendo da idade da criança, uma gota é o suficiente naquela diluição para poder tratar a criança. Então, por isso que eu sempre digo assim, que os óleos essenciais não é a vontade que a gente usa, né? Tem que ter muita consciência, tá? A Marielice entrou aqui, boa noite. A Jéssica. Então tá, pessoal, eu acho que era isso. Não sei se vocês querem mandar alguma pergunta aqui. Tá quase fechando meu horário. Eu quero agradecer, então, a todo mundo que ficou me assistindo. Espero ter trazido um pouco mais de esclarecimento para vocês sobre o uso dos óleos essenciais. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar ali, né? Embora o meu aprofundamento no estudo tenha sido na aromaterapia pediátrica, eu atendo adultos também, né? Como eu falei, eu busquei aromaterapia pediátrica porque tem que ter cuidado com as crianças, né? O meu maior público hoje são mães e crianças, e principalmente também gestantes, né? Tem que ter muita cautela em qual óleo vai usar, qual fase da gravidez vai usar, porque também não é porque é natural que pode usar a qualquer momento, tá? Então, a minha mensagem aqui para vocês é cautela no uso, aproveitem as grandes coisas que a aromaterapia tem para trazer para todos nós, e um grande abraço para todos vocês, tá? Gratidão para quem ficou aqui comigo. Imagina, Maria. Depois vai ficar salva a live aqui, tá? Quem quiser assistir, é só olhar no feed ali. Um beijão para todo mundo e muito obrigada. Tchau!